Fala aí, meus amigos e minhas amigas do canal fazendo sua fezinha. Hoje para mais um vídeo, desempenho dos times nos últimos 5 jogos nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais da Loteca Concurso 1088. E para você que gosta de apostar em outros jogos, nosso canal tem palpites para Loto Mania, Time Mania, Dupla Sena, Dia de Sorte, Mega Sena, Federal, Super 7, Loteca, Loto Fácil, Quina, Jogo do Bicho e a Mais Milionária. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é grátis. Você não paga nada. Deixe seu like e compartilhe nosso vídeo. E agora bora lá para o desempenho dos times nos campeonatos estaduais, nacionais ou internacionais. Primeiro jogo: Atlético Mineiro e Grêmio pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Mineiro a equipe teve 3 vitórias e 2 empates. Já o Grêmio nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Segundo jogo: Ponte Preta e CRB pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ponte Preta a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o CRB nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Terceiro jogo: Novo Horizontino e Criciúma pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Criciúma nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 empate. Quarto jogo: Ceará e Juventude pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Ceará a equipe teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 1 vitória e 4 empates. Quinto jogo: Chapecoense e Vitória pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Chapecoense a equipe teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Vitória nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Sexto jogo: Tombense e Mirassol pela Série B. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Tombense a equipe teve 3 vitórias e 2 derrotas. Já o Mirassol nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Sétimo jogo: Atlético Paranaense e Vasco da Gama pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Atlético Paranaense a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Vasco da Gama nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Oitavo jogo: Fluminense e Coritiba pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fluminense a equipe teve 3 empates e 2 derrotas. Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Nono jogo: Botafogo e Santos pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Botafogo a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Santos nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias e 3 empates. Décimo jogo: Juventus e Inter de Milão pelo Campeonato Italiano. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Juventus a equipe teve 5 vitórias. Já o Inter de Milão nos últimos 5 jogos teve 5 vitórias. 11º jogo: Internacional e Bragantino pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Internacional a equipe teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Já o Bragantino nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 12º jogo: Fortaleza e Palmeiras pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do Fortaleza a equipe teve 1 empate e 4 derrotas. Já o Palmeiras nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. 13º jogo: América Mineiro e Flamengo pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do América Mineiro a equipe teve 2 empates e 3 derrotas. Já o Flamengo nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. 14º jogo: São Paulo e Cuiabá pela Série A. Aqui, meus amigos, nos últimos 5 jogos do São Paulo a equipe teve 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Cuiabá nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.